Olá, boa noite. Estamos iniciando hoje a nossa live de quinta-feira, às 20 horas, aqui no Pratique Prana. Meu nome é Jorge Knack e eu trago o assunto psicologia do yoga todas as quintas. Bastante gente entrando e a nossa conversa de hoje vai ser acolhendo a si mesmo. Então, eu peço a vocês que interajam, que tragam as suas questões, porque é um bom assunto para a gente interagir, para a gente conversar. A Fernanda Nardo vai estar aqui junto. A gente está aqui no Instagram e também estou fazendo a gravação no YouTube. No YouTube, infelizmente, a Fernanda não aparece, né? Porque a gente só consegue fazer a dobradinha direta aqui pelo Instagram. Espero que o áudio esteja bom aqui no YouTube. Na semana passada a gente não conseguiu gravar por lá. Bem-vindos. Algumas pessoas entrando. Então, o assunto de hoje, acolhendo a si mesmo. Fiquem bem à vontade para trazer questões. Vou tentar me treinar aqui para ficar atento aos comentários, pedir para a Fernanda me ajudar também nisso. Deixa eu já puxar aqui a Fernanda. Fernanda chegando então. Olá, Fernanda. Olá, tudo bem? Me escutando bem? Estou te escutando bem. Então, tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, foi tudo tranquilo para chegar em casa, Fernanda? Cheguei agora há pouco. Tá. Mas tá tudo certo. Então, tá bom. Fernanda estava em dúvida, né, se hoje... É que tem uma vez por mês, a Cris faz comigo, né? Aí a Fernanda estava em dúvida, que a gente acabou não conversando muito antes. Aí ficou um pouquinho em cima da hora, mas deu tudo certo. Então, Fernanda, não sei se chegou a olhar lá o assunto, né? Porque a gente só conversou bem rapidinho quando eu estava vindo para cá. Então, o assunto é acolhendo a si mesmo. Então, a gente vai conversar hoje sobre acolhimento. Então, vamos lá. Eu vou fazer, como sempre, eu vou introduzir um pouquinho o assunto, né? A gente vai ter que cuidar bastante a questão, né, do horário, porque na semana passada a gente foi pego um pouco do susto, que cortou exatamente na 1 hora, né? E aí caiu, eu acabei daí não gravando, né? Porque daí eu retomei a live. Mas a gente, então, para não dar problema de ficar as gravações cortadas, a gente vai cuidar um pouquinho ali no horário para ficar dentro da 1 hora. Então, algumas pessoas dando um oi. Então, vamos começar, então, o assunto, né, esse assunto de hoje. Esse assunto é um assunto, na verdade, que acaba sendo muito importante dentro do caminho individual. Em algum momento, eu acho que vai ser bem interessante também trazer para as lives aqui essa questão da individualidade, né? Essa questão do que é esse formato tradicional, onde existe uma relação diferenciada entre cada aluno com o seu terapeuta ou seu professor. No caso do yoga, o papel do professor e do terapeuta, eles são papéis que estão unidos. Tradicionalmente, esse acompanhamento, ele sempre foi feito muito de perto, né, onde realmente o professor, o terapeuta, ele vai olhar com muita atenção para a condição de cada pessoa e oferecer, então, um caminho que se constrói a partir da reflexão sobre aquela pessoa em específico, né? Então, e a questão do acolhimento, ela entra muito nesse ponto. Apesar de a gente não ter combinado conversar sobre essa questão da individualidade, né, isso fica para um outro momento, a gente entrar de uma forma mais abrangente nesse assunto. Eu acho que vai ser interessante já começar a olhar para o quanto é difícil a gente falar sobre um caminho de autoconhecimento, um caminho de transformação, sem a gente entender que a relação com as nossas dificuldades, a relação com os nossos obstáculos,
é um ponto bastante importante. Ou seja, muito antes de um processo de desenvolvimento ou de um processo de autoconhecimento poder me levar a uma transformação, eu preciso saber como eu vou me relacionar com tudo isso que eu estou enxergando e que é difícil enxergar, né? Me traz uma certa dor, me traz um lamento ao verificar as minhas dificuldades, os meus próprios obstáculos, e isso é um ponto muito importante do nosso amadurecimento. É normal, né? Hoje eu estava comentando com uma aluna, nos atendimentos de hoje pela manhã, uma pessoa que está iniciando agora, né? E ela me relatou, então, qual era toda a busca dela dentro desse processo individual de yoga. Acho que a Fernanda está com um pouquinho de dificuldade na conexão, né? Pelo menos pelo que eu estou vendo, parece ser só dela, né? Não sei se a minha fala está bem tranquila. Vocês estão me escutando bem? Ou está travando também? Fernanda voltou. Acho que deu um pouquinho de... Fernanda está dando um pouquinho de cortes aí, tá? Mas vamos... Então, eu estou relatando aqui a questão, né? Eu não sei. Eu acho que, né? Se estiver dando corte para outras pessoas, vocês me avisem também, tá? Então, acho que a princípio não. A princípio, acho que foi só da Fernanda. Obrigado, Paula. Então, essa questão de a gente começar um atendimento individual, como foi na situação que eu estou relatando dessa minha aluna que está iniciando e que eu vi hoje pela manhã, ela traz para nós, em primeiro lugar, uma percepção de que tem algo ali que a gente gostaria de modificar. A gente não entra num caminho de autoconhecimento, né, sem desejar dar um passo adiante na nossa vida. Aliás, é uma grande qualidade, né? Uma pessoa que busca um caminho de autoconhecimento é uma pessoa que conseguiu perceber que é importante ela também participar desse processo de mudanças que ela deseja e não só ficar esperando mudanças do mundo ao redor, né? O mundo ao redor não pertence totalmente ao nosso controle, mas o nosso mundo interno, o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, né, é o nosso sistema que está mais perto de nós, está mais junto de nós, e sobre ele é mais fácil a gente exercer uma interferência. Então, é uma conclusão madura a gente perceber que a nossa maior responsabilidade é perante nós mesmos, não num sentido egocêntrico, mas no sentido de a gente se tornar uma pessoa melhor para os outros, para o mundo ao redor também. Então é muito importante que a gente olhe para isso e é muito importante que a gente tenha a capacidade de enxergar os nossos próprios obstáculos. Aliás, o caminho de yoga ele só vai começar nesse lugar, né? Quando a gente olha para dentro de nós mesmos e consegue perceber a nossa responsabilidade perante o nosso próprio sofrimento. Quando a gente faz isso, a gente está causando um benefício muito grande para os outros também, porque a gente não está jogando a responsabilidade do nosso sofrimento para as outras pessoas. É claro que algumas pessoas podem, digamos, atrapalhar o nosso caminho, outras podem ajudar o nosso caminho, né? Com certeza. Mas a maior responsabilidade está em nós. São os nossos hábitos, a nossa condição mental, que vai ser a principal responsável por eternizar um sofrimento, mesmo que ele tenha vindo inicialmente de uma circunstância externa. Então, cabe a nós poder assumir essa responsabilidade. Isso é uma das principais questões, né, da fase adulta. Agora eu tenho condições, eu tenho um corpo, eu tenho uma mente que tem condições de assumir a si mesmo e dar uma direção à própria vida. Quando a gente começa, então, um caminho de autoconhecimento, né, a gente vai trazer esse desejo de mudança, mas, como, por exemplo, aconteceu nessa situação de hoje da manhã, e acontece todos os dias, e acontece também quando eu levo isso para o meu professor, para o meu terapeuta, né, a gente traz o desejo de mudança, mas existe uma importância muito grande
na acolhida que vem por parte da outra pessoa, daquela pessoa que está ali para nos auxiliar. Ou seja, se aquela pessoa que está ali para nos auxiliar é uma pessoa que vai trazer mais julgamento, é uma pessoa que vai aumentar a nossa culpa, que vai aumentar a nossa vergonha, a gente vai entrar numa situação bastante complicada, porque culpas a gente já tem bastante, né? Normalmente o nosso lamento por alguma coisa que não está bem dentro de nós, ou por uma atitude que acabou causando dano para pessoas ao redor, essa atitude, ela logo se transforma em culpa, ela logo se transforma em vergonha. Vamos puxar a Fernanda de novo aqui. Eu vou seguir aqui falando com vocês, mas a Fernanda está com dificuldade aqui na internet, né? Fernanda, vamos persistência. Não sei se é aqui, acho que deve ser a minha internet, porque a sua, o pessoal está ouvindo. É lá na Fernanda mesmo, né? Então vamos seguindo aqui. Então, pessoal, a gente traz, né, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, e parte importante do processo de autoconhecimento, parte importante do processo terapêutico está na acolhida que a gente dá para esse processo. Ou seja, ajudar cada pessoa a perceber que aquilo que ela está sentindo, aquela dificuldade que ela está tendo, em essência, é universal. O que a gente quer dizer com esse aspecto de esse obstáculo ser universal? Porque, na verdade, todos nós nascemos em ignorância. Né? Todos nós... Fernanda, tu está dando alguns atrasos, e aí eu acho que até a voz está entrando um pouquinho cortada aqui. Tá? Eu vou seguindo aqui, porque eu acho que tua internet está bem... vamos ver se com o tempo ela estabiliza, mas agora realmente está difícil da gente conseguir manter uma conversa. Tá? Eu estou vendo aqui, quando a tua ela começa a ficar fraca, logo começa a aparecer para mim um sinal, como agora, por exemplo. Então, quando a gente traz, né, todos esses obstáculos, essa questão da acolhida ela é muito importante, essa questão de a gente conseguir entender o porquê a existência de obstáculos internos é uma questão universal, e por isso tem que ser aceita, não vai poder ser diferente com cada um de nós, né? A gente vai ter que ter um processo, na verdade, de reeducação. A gente vai ter que passar por um processo de entendimento de que, sim, eu e todas as pessoas que estão ao meu redor possuem obstáculos internos, como eu falei rapidamente antes. A gente nasce em ignorância e a gente vai ter que ir saindo gradualmente dessa condição de ignorância e indo na direção de conhecimento. Então, eu costumo dizer que é importante que a gente perceba os obstáculos internos e consiga se relacionar bem com eles, porque não tem como olhar para trás e enxergar mais sabedoria do que ignorância. Por quê? Porque se eu estiver realmente num caminho de autoconhecimento, num caminho em direção a mais sabedoria, o que eu estou vendo atrás são enganos, ou seja, as mudanças que eu percebo são mudanças para melhor. Ao se mover na direção do melhor, eu percebo lá atrás o engano. Ou seja, é uma ótima notícia enxergar a presença do engano lá atrás. Né? Significa que eu estou tomando consciência desses enganos, eu estou tomando consciência do dano que eu já causei a mim e a outras pessoas. Né? Então, tomar consciência desse dano que foi causado, que é causado, é a forma de eu decidir ir em outra direção. É claro que a gente tem um ponto aí que também é importante da gente lembrar. O fato da gente perceber que o engano, né, que essa confusão estava lá no passado, não quer dizer que a gente já conseguiu se livrar disso hoje. E o simples fato de perceber não necessariamente possibilita que a transformação ocorra. Por quê? Porque os hábitos, as marcas mentais podem estar em alguns lugares bastante profundos em nós. E vão exigir tempo, vão exigir esforço.
Alguns desses hábitos vão poder se transformar rapidamente, porque são mais superficiais, outros vão demorar, e outros a gente não sabe se ao longo da vida da gente vão se modificar. Mas, com certeza, a gente tem muito espaço para transformação. Então, se a gente ficar apenas em cima da culpa, apenas em cima da vergonha, a gente vai estar roubando um tempo mental importantíssimo, necessário para a construção desse novo conhecimento. Eu costumo dizer que o lamento, né, é algo muito diferente da culpa. O lamentar por algo é algo saudável, é completamente natural. Eu percebo o dano que aquilo causou. Porém, tornar esse lamento culpa, ou seja, ficar apenas jogando esse fardo, esse peso para cima de nós, de forma a nos afundar, isso não vai ajudar no nosso caminho. Então, o lamento é parte fundamental, e a partir desse lamento, o reconhecimento de que isso é universal, esse obstáculo, essa ignorância presente em nós é universal, e então esforços têm que ser mantidos para que aos poucos mudanças possam ocorrer. Quando eu olho, então, para esse obstáculo que está causando dano, eu vou ter que conseguir desenvolver uma qualidade perante essa tendência ruim que foi percebida lá dentro de mim. Eu vou ter que desenvolver amorosidade perante isso. Eu vou ter que desenvolver compaixão. O tema de uma das lives que a gente teve recentemente foi compaixão. Amorosidade, compaixão, são qualidades de uma mente madura. Por mais que não seja nada fácil, muitas e muitas vezes a gente vai na direção contrária à compaixão e à amorosidade. De novo, lembrando, é assim, vai ser assim, e a gente vai procurar ir amadurecendo. Não é para a gente ficar se culpando, se chicoteando com isso, a gente vai perceber, a gente vai reconhecer isso presente em muitos momentos, atitudes contrárias a essas atitudes maduras que a gente gostaria que tivessem mais presentes em nós, mas vamos lá, vamos seguir procurando desenvolver essa amorosidade, procurando desenvolver essa compaixão. E por que o acolhimento a si mesmo é tão importante? Não só o acolhimento do outro. Na verdade, não é tão difícil a gente entender que se a gente não fizer esse movimento na direção das nossas próprias dores e dos nossos próprios obstáculos, não vai ser possível a gente também colocar isso para fora. Todo o grau de vergonha, o grau de culpa, todos os julgamentos que vão se acumulando em nós, eles inevitavelmente, de alguma forma, vão sair para fora no julgamento das outras pessoas também. Por isso que é tão fundamental, por isso que é tão importante que a gente esteja treinando isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí surge uma questão importante. Surge uma questão importante que é a questão de: é possível apenas acolher? É possível nós acolhermos sem que haja um mapa para o processo de autoconhecimento? Então, não é possível isso. Não é possível que a gente apenas acolha. Apenas acolher no sentido de aceitar, não vai resolver todo o problema ainda. Então, o acolhimento eu costumo colocar como sendo um segundo passo depois do reconhecimento. O que significa isso? Por exemplo, se eu reconheço que determinada atitude minha é uma atitude danosa, significa que eu percebi que isso está causando sofrimento para mim e para os outros, e que essa mudança é necessária. Então, no momento que eu percebo a atitude danosa, ao invés de eu pular para a culpa, eu então procuro gerar esse acolhimento. Mas gerar um acolhimento que, na verdade, não está isolando a minha responsabilidade perante o dano. Ou seja, quando a gente trabalha, por exemplo, dentro do yoga, existe um sistema de reflexão que é apresentado, que é Heya, Retu, Rana e Upaya. Heya, Retu, Rana e Upaya. Heya significa o reconhecimento do sofrimento.
essas 4 etapas que estão dentro da tradição védica e da tradição do yoga, inclusive dentro do próprio Yoga Sutra, elas foram muito adotadas depois também pelo budismo, né? Vocês vão ver isso sendo usado, se não me engano, com o nome também de quatro nobres verdades. Eu creio que é isso, não tenho bem certeza, posso estar enganado, tá? Mas isso vem lá da tradição védica, né? E é muito bem adotado por eles também. Que o reconhecimento do sofrimento, o reconhecimento de que esse sofrimento ele é um sintoma, ele depende de causas, o reconhecimento de que existe um estado no qual esses sintomas e esse sofrimento não está presente, e o reconhecimento de que existe um caminho para passar desse segundo para o terceiro, ou seja, desse estado onde todas as causas que favorecem o sofrimento estão presentes, para um estado onde essas causas elas são eliminadas. Ou seja, é possível eliminar, ou pelo menos reduzir intensamente esse sofrimento pelo qual a gente passa. Por quê? Porque a causa principal é interna, né? Então, esse olhar, esse reconhecimento de que é possível essa mudança e de que tem um método para isso, ele é uma base para que quando a gente olhe para as causas internas, a gente saiba, ok, elas estão ali, mas existe uma forma de eu me direcionar para a eliminação disso. Quando isso vai acontecer, eu não sei, porque eu não sei a intensidade dessa confusão que está presente em mim. Mas o caminho, definitivamente, é a única saída. Ou seja, eu tenho que ir caminhando. Mesmo que não esteja nos próximos 10 metros a solução, talvez esteja daqui a 50, talvez esteja daqui a 100, e quanto mais eu me aproximo dessa solução, ou dessa melhora, mais benefício vai ser gerado. Então, ao invés de eu ficar parado, tendo a certeza de que esses danos vão continuar ocorrendo, eu devo caminhar na direção disso e ir colhendo os frutos gradualmente. Então, a gente não tem uma outra saída, né? O fato de simplesmente ficar parado num lugar, com certeza não vai nos auxiliar, com certeza vai continuar aumentando os nossos hábitos e os danos gerados, e caminhar na direção de uma solução, né, de um caminho de autoconhecimento, com certeza vai trazer benefícios. Vamos dar uma olhadinha, deixa eu parar de falar um pouquinho, vamos dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui surgindo, né? Então fiquem bem à vontade, pessoal, e procurem trazer qualquer questionamento que vocês desejem a respeito desse assunto. Acho que por enquanto ainda não, né? O pessoal só dando um oi aqui, mas eu ainda por enquanto não estou vendo nenhuma pergunta. Mas fiquem bem à vontade, né? Deixa eu ver aqui no YouTube. Então, pessoal, esse é um ponto bem importante, né? Nós temos a etapa do reconhecimento e a etapa do acolhimento. Então, no momento que a gente sabe a direção, que a gente sabe que a gente não quer continuar causando dano a vida inteira para quem está ao nosso redor, né? A gente sente mais isso através das pessoas que a gente ama, das pessoas que são mais próximas, né? Porque a gente sofre mais quando a gente percebe aquele que a gente ama sofrendo do nosso lado, e muito desse sofrimento a gente percebe que é influenciado pelas nossas más tendências, pelos nossos obstáculos. Portanto, quanto mais a gente trabalhar em cima de nós mesmos, mais a gente vai criar um ambiente mais benéfico ao nosso redor também. Então, a gente reconhece nosso obstáculo ao enxergar ele, sabendo que é possível trilhar um caminho para a remoção dele, a gente então vai procurando desenvolver essa amorosidade perante o reconhecimento do obstáculo interno. Então, essa reflexão, né, essa atitude que pode ser muito vista como uma meditação cotidiana, ou seja, muitas e muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos, em meio aos relacionamentos, a gente vai perceber os nossos maus hábitos, né? Entre, digamos, maus hábitos de mente, a gente poderia colocar aí a inveja, a gente poderia colocar aí a raiva, a gente poderia colocar o medo, né? Então, e a gente tem várias outras coisas que não parecem, né, a princípio tão danosas para o outro. Por exemplo, a minha própria insegurança, né?
mas a minha própria insegurança também vai causar danos indiretamente para a pessoa que está do meu lado, né? Então, eu quero poder olhar para tudo isso, eu quero poder lidar com isso, quero poder me aceitar como ser humano para que sobre energia e espaço para esse processo de mudança. Para que a gente possa se acolher, para que haja esse acolhimento estabelecido em reconhecimento, uma das coisas muito importantes para o nosso caminho é um estudo mais aprofundado do sistema que a gente adotou para isso. Por exemplo, aqui a gente está falando sobre Yoga Darshana. O que é Yoga Darshana? É o sistema de yoga, né? O Yoga Darshana é um sistema muito bem fundamentado, muito bem construído, que surgiu de uma tradição de conhecimento, a tradição védica, e está muito bem apresentado, principalmente dentro de uma escritura chamada Yoga Sutra. Por exemplo, o Yoga Sutra tem um verso que fala sobre essa amorosidade, sobre a compaixão. Normalmente esses versos, para ajudarem no nosso estudo, na nossa reflexão, inclusive acabam sendo decorados. Por quê? Porque a gente vai precisar trazer aquele conhecimento muitas vezes para nós, para que a gente possa usar dentro da nossa reflexão cotidiana, para que a gente possa usar dentro da nossa meditação. É o verso que fala sobre amorosidade e compaixão, é o verso Maitri Karuna Muditopekshanam Sukha Dukkha Punya 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 Punya. Agora me perdi aqui. Punya Punya Vishayanam Bhavanataha Chitta Prasadanam. Então a gente tem um verso que fala sobre Maitri, que é amorosidade, que fala sobre Karuna, que é compaixão, que fala sobre Mudita, que é o regozijo perante atitudes positivas, e que fala sobre o Upeksha. O Upeksha é o quê? É uma não reatividade perante aquilo que é negativo. Todas essas 4 qualidades, Maitri, amorosidade, Karuna, compaixão, Mudita, regozijo, e Upeksha, que é essa não reatividade, ou uma forma de equanimidade, elas são importantes não só perante o outro, mas também perante nós mesmos. O que o yoga diz que nós vamos encontrar dentro de nós ao olhar para dentro? Não vai ser só uma coisa bonita. Bem lá no fundo tem algo muito bonito, mas a gente precisa passar pela floresta ali que tem ali no meio, né? Então, quando a gente olhar para dentro, a gente vai enxergar principalmente aquilo que é descrito como sendo os 5 kleshas, aquilo que traz perturbação, aquilo que traz dor. O que são esses 5 kleshas, ou esses 5 obstáculos internos? Eles são a ignorância, como eu falei a vocês. Logo depois da ignorância aparece a formação de identificações, identidades que a gente constrói com algo que, na verdade, é ainda bastante enganoso. E a partir disso surge o apego, surge a aversão e surge o medo. Esses 5 são assuntos que a gente vai estar muitas e muitas vezes tratando dentro do yoga, porque eles são considerados as grandes causas internas. Então, eles são a grande causa do nosso sofrimento e são eles que vão também estar jogando dano para quem está ao nosso redor. Então, ao se deparar com ignorância, ao se deparar com essas identidades, ao se deparar com apego, ao se deparar com aversão, ao se deparar com medo, a gente vai olhar para nós e a gente vai se assustar. A gente vai ter medo, desses obstáculos internos, né? Então, ao se deparar com tudo isso, a gente vai ter que lembrar: isso é natural. Eu sou um ser humano. Eu nasci nessa confusão e estou me esforçando para poder construir o meu conhecimento, para poder desenvolver a minha maturidade. E lá para trás, muitas e muitas marcas mentais se formaram, a maioria delas inconscientemente, Por exemplo, marcas que se formaram durante a minha infância. Durante a maior parte do período da minha infância, eu não tinha condições de fazer escolhas. Eu não tinha um conhecimento, claro, que me permitisse verificar o que era adequado e o que não era adequado. Eu só começo a ter condições
de fazer essa discriminação na idade adulta e, principalmente, se eu tive acesso a um conhecimento que me auxiliasse nesse processo de discriminação. Então, isso tudo é muito importante. A gente reconhecer que não só eu, porque eu percebo a minha mente, né? Como eu já comentei em algumas lives, a mente é chamada de antarkarana, é um meu instrumento interno, ou seja, ele está apenas dentro de mim e o outro não consegue perceber o meu instrumento interno, nem eu consigo perceber o instrumento interno do outro. Então, só eu conheço a minha mente. Só eu conheço o que se passa por ela e, por isso, eu tenho vergonha, muitas vezes, dela. Eu penso que isso acontece apenas comigo, isso é um problema só meu. E, na verdade, não. Na verdade, quando a gente vai um pouco mais para o estudo, a gente vai olhando para o que é todo o universo psicológico, a gente vai vendo que existe um esqueleto aí dentro dessa manifestação toda mental, que é o mesmo para todos nós. E aqueles obstáculos, aquelas dificuldades estão presentes na vida de todas as pessoas. Inclusive, estão presentes nos professores que a gente admira, nos mestres que a gente admira, também estão lá, né? Agora, se a gente olhar para isso e pensar, bom, eu estou aqui ensinando, estou falando sobre yoga, e eu só posso falar isso se eu não tiver nenhum obstáculo interno, o que vai acontecer? Então, a gente vai parar de se ajudar, porque ninguém mais vai ter condições de auxiliar o outro, sendo que é algo universal. A única coisa que pode ser importante para nós, para que a gente possa ajudar alguém, é a gente já ter olhado em algum nível para esses obstáculos internos e reconhecer que é isso que a gente quer transformar. Ou seja, que a gente já tenha um pouco de discriminação sobre qual é o principal ponto de transformação. E a gente vai se colocar no caminho e vai compartilhar um pouco dessa experiência que a gente também está tendo dentro desse caminho. Assim como um médico não vai precisar estar livre de todas as doenças para poder exercer a medicina, né? A gente não quer que isso ocorra, porque senão a gente não vai ter médicos, né? Também todos os nossos professores, né, eles também vão ter as suas ignorâncias, eles também vão ter os seus obstáculos, mas o que importa é o compromisso deles de estar ali auxiliando, né? Então, mesmo aquela pessoa que está ali nos ensinando, né, mesmo o meu professor, né, ele também tem os seus obstáculos, e ele também tem que estar olhando para isso com humildade, né? Isso é uma das maiores qualidades dentro do ensino. Um professor, ele não se faz escondendo a sua incapacidade ou escondendo completamente os seus obstáculos. É importante que ele reconheça, que ele saiba que os obstáculos também estão presentes dentro dele. Essa humildade que vai fazer com que ele crie conexão com as pessoas para as quais ele está levando também um ensinamento, né? Todos nós estamos trilhando um caminho, né? E aquele que está ensinando apenas tem o dever de estar comprometido em levar esse ensinamento, levar esse método de uma forma limpa e não colocar suas próprias projeções, se é que isso é possível, mas em algum grau a gente tem que se comprometer com isso, né? A gente poder fazer sempre um esforço de limpar as opiniões pessoais e olhar para aquele ensino a partir daquilo que a gente está aprendendo, ou seja, a partir da sabedoria que a gente está recebendo e não a partir da nossa ignorância pessoal. Então, todos nós, professores, também vão ter que estar treinando isso o tempo inteiro, os nossos alunos vão ter que estar treinando isso o tempo inteiro. Como eu costumo dizer, às vezes as pessoas pensam assim, né? Ah, Jorge, tu passa horas e horas por dia aqui nos escutando, né? Isso principalmente dentro do atendimento individual, né? As pessoas estão ali anos e anos dentro de um processo terapêutico e às vezes a pessoa diz, olha, tu precisa de muita paciência para estar escutando sempre a mesma coisa que eu estou trazendo aqui. E eu costumo falar algo que é muito verdadeiro, que é, não é necessário paciência, né? Paciência eu tenho que ter comigo mesmo, porque eu tenho que lidar comigo 24 horas por dia, né? Mas para poder olhar para uma outra pessoa, auxiliar ela dentro do caminho pessoal, é algo muito mais fácil do que lidar com nós mesmos, né? Então, o difícil mesmo é lidar comigo, né? Então, poder ajudar uma outra pessoa é algo muito mais fácil, porque quem vai tomar o caminho, os esforços para si, é o próprio praticante, ou o próprio paciente, né? A própria pessoa é que vai fazer os esforços e que vai fazer com que isso
gere frutos. A gente está ali só para dar um empurrãozinho e poder auxiliar, né, dando instrumentos para aquilo poder acontecer. Então, isso realmente é bastante importante. Se alguém que está na posição de professor ou está na posição de terapeuta não demonstrar um grande acolhimento nesse processo individual, a gente tem aí um grande problema. Por isso que uma das primeiras coisas, por exemplo, que eu costumo fazer quando eu recebo alguém é olhar junto com aquela pessoa para o seu passado, não apenas para olhar os obstáculos, não apenas para olhar as dificuldades, mas para poder enxergar também o que aquela pessoa já construiu. Assim como eu já tenho uma certa construção de caminho, também a pessoa que chega para o atendimento individual, chega para o caminho, né, do yoga, essa pessoa ela também já fez um caminho, ela também já amadureceu em muitos aspectos. E a gente muitas vezes vai ter que ajudar a pessoa a perceber o que foi já o seu amadurecimento, para que ela consiga reconhecer e consiga integrar melhor isso. Não é porque eu estou vendo a pessoa pela primeira vez que eu agora vou ser o mágico que vai fazer a transformação. Não, a própria pessoa é que faz e a própria pessoa já fez muitas vezes isso. O que ela está agora é numa outra etapa de amadurecimento, onde ela percebeu que ela tem algo a receber desse processo de yoga. E cabe a mim apenas olhar nesse momento o quanto é possível acrescentar nesse caminho. Não é alguma coisa nova que está surgindo, apesar de ser novo para mim, porque aquela pessoa está chegando hoje, na verdade essa pessoa já vem de um caminho de amadurecimento que fez com que ela estivesse aqui hoje também, né? E talvez no futuro ela também vai dar um outro passo numa outra direção, mas agora me cabe reconhecer as qualidades que ela traz, a construção positiva que ela traz e também as dificuldades que ela está trazendo para que possam ser lidadas através da compreensão do yoga. Eu acho que tem algumas questõezinhas aqui, né? A Fernanda acho que não conseguiu voltar. Vamos ali, que tem aqui no YouTube. Boa noite. Como se acolher quando a mente está se afogando em ansiedade? Me sinto tão angustiada que focar em coisas simples é muito difícil. Muito bom. Obrigado pela questão. Inclusive, ela coloca, né? A ansiedade é essa que só aumentou com a pandemia. Né? Isso é uma questão bem interessante, né? Então, vamos olhar para uma situação muito real, né? Que muitas vezes a gente vai passar por isso. A gente está dentro de uma situação onde a gente percebe que a gente tem muito pouco controle. Isso em si já é um aprendizado, mas um aprendizado que a gente não quer que dure muito tempo, né? Mas é muito importante perceber que sim, em muitas situações nós não temos controle e a pandemia mostra muito bem isso. E se a gente conseguir ir colocando no lugar correto, isso vai ser fonte de um grande aprendizado, de um grande amadurecimento. Mas vamos pegar a questão mais relacionada ao conceito de shamanam, que a gente fala no yoga, que é o conceito de pacificação, que precisa ser uma primeira etapa. Então, a descrição é que, vamos ver de novo os detalhes da pergunta, né? A mente está se afogando em ansiedade. Né? Focar em coisas simples é difícil. O que é o processo de focar? Né? Eu me relacionar com algo. Então, ela está descrevendo que esse relacionamento ele está sendo difícil. Por quê? Porque a mente está pulando de um lugar para o outro. Quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando de rajas, que é uma das características da mente. É uma característica importante porque ela é responsável pelo conceito de movimento, porém esse movimento ele pode se tornar excessivo e começar a tapar a nossa clareza. Para a gente conseguir ter clareza a respeito de alguma coisa, a gente tem que conseguir manter a relação. Então, por isso essa descrição, né, tua é tão importante, né? Eu percebo que eu não consigo desenvolver clareza porque eu não consigo sustentar a relação com o meu objeto de foco. Bom, primeiro ponto. Existe algo no yoga que a gente chama de indriyas, que na nossa cultura a gente chama de sentidos, né? São palavras diferentes, né? Parece que eu só estou brincando aqui com o sânscrito, mas
é porque esses sentidos dentro do yoga são 10 e não 5, como a nossa cultura traz, né? Mas, quando a gente fala da questão sensorial, a questão sensorial é um ponto importante da ansiedade. A ansiedade, ela vai se mostrar externamente, né? Um dos principais sintomas é essa incapacidade de ficar num só lugar. E aí eu preciso reconhecer que ela alcançou já esse estágio e eu preciso, então, pensar. Se ela está pulando de uma coisa para outra, o que eu tenho que fazer como primeiro método? Né? Então, um dos primeiros métodos que a gente vai utilizar para a questão da ansiedade, eu não estou entrando aqui em nada ainda um pouco mais profundo, que vai ter que ser elaborado depois também, mas uma das primeiras questões que a gente vai ter que olhar é o que está ao meu redor. Por exemplo, eu me lembro de uma experiência que foi relatada por uma professora na Índia, num dos meus estudos lá, que ela descrevia como é que eles atendiam crianças hiperativas, né? Então, a criança, ela chegava numa sala de atendimento e antes disso, a professora já retirava qualquer objeto na sala que pudesse causar muita perturbação. Para quê? Para que fosse um pouco mais fácil de a professora, através da sua relação com a criança, pudesse trazer a atenção dela. Então, se eu sei que eu estou num momento de muita agitação, eu tenho que lembrar tudo o que está ao meu redor facilmente vai contribuir para o aumento dessa agitação. Portanto, eu devo propositalmente me cercar mais de objetos que me acalmem. Nesse momento, é muito importante que eu verifique o que está sendo o meu foco de estudo ou de leitura, o que são as músicas que eu estou escutando, o que são as famosas séries de hoje em dia que eu estou olhando, né? Como é que está o ambiente, barulhos, luzes, tudo que está ao meu redor. Né? Isso não é algo que vai poder me salvar para sempre, mas nesse momento onde veio uma crise maior de ansiedade, eu vou ter que ter um cuidado muito maior e muito especial com relação a todos os objetos que me cercam. Porque a vulnerabilidade ela está muito grande. A mente ela está querendo pegar qualquer coisa que esteja pulando ao redor. Então, como ela vai se vincular com tudo que está ao redor, eu devo começar a cuidar desse ambiente. Então, se for possível, se eu estou num ambiente que é minimamente controlável, começar a me cercar de coisas que me acalmem um pouco mais é um primeiro recurso extremamente importante. Né? Então, qual é a música, qual é a leitura, qual é o filme. Né? Eu devo usar tudo isso conscientemente durante um certo período como remédio. Né? Assim como vai ser muito bom que eu, se tiver numa crise muito intensa e precisar procurar ajuda médica, eu procure, mas eu não estou excluindo isso, que em algumas situações pode com certeza ser necessário, e é importante buscar uma pessoa competente para ajudar nesse sentido. Mas, em circunstâncias que a gente ainda pode controlar um pouco, a gente vai, então, pensar nesses objetos, nessas relações que a gente tem com o ambiente ao redor e ver como é que a gente, então, vai mexer nisso para nos auxiliar, para que isso se torne um remédio. Né? Não é fácil, a mente ela vai resistir, né? Justamente quando a mente está mais agitada, ela acaba tendo uma atitude de ir na direção de coisas que são mais negativas. Né? Um dos sinais de uma mente muito agitada é o que é chamado de Daurmanasya. Né? Daurmanasya significa uma mente negativa, uma mente ruim. Então, o que a mente mais quer nesse momento é ficar verificando quantas mortes aconteceram por dia, quantas pessoas a mais pegaram coronavírus. É claro que isso é um dado importante, mas se a minha mente não está equilibrada, ela não vai usar bem aquela informação. Né? Por mais que a lógica me diga, não, mas isso também existe, só que o problema é que eu estou esquecendo do resto. Tem mais um monte de outra coisa que existe. Então, deixa eu cuidar também para olhar um pouco mais para essas outras coisas para onde a mente não está querendo ir. Né? Qualquer crise de ansiedade está relacionada com alguma coisa que durante muito tempo foi se construindo. Né? Isso não ocorre de uma hora para outra. Né? Então, durante muito tempo, aquela marca mental ela foi se construindo, talvez eu não tenha visto ela começando, né, que nem a bola de neve,
eu não vi inicialmente ela se formando, eu não dei o devido cuidado e, de repente, aquilo em algum momento explodiu. Então, que eu possa agora, mesmo que é difícil, né, quando explode é difícil a gente conseguir fazer alguma coisa que vai dar resultado rápido, com certeza, né, não vai ser uma solução rápida, mas a gente vai ter que fazer esforços para começar a tentar ir na outra direção, né? Deixa eu ver se a Naita colocou algum outro comentário a respeito disso, né? Então, agora, por exemplo, né, como ela falou, né, a ansiedade só aumentou durante a pandemia. Por quê? Porque a gente tem poucas distrações, né? As distrações não são distrações, várias distrações físicas, como a gente tinha antes, de mudar de ambiente, de se relacionar com outras coisas. Então, a gente é jogado mais para dentro só de um ambiente menor, né, com menos opções, né? Então, a gente vai ter que tornar esse ambiente mais propício para que ele seja usado como remédio para esse momento não só de crise externa, como de crise interna, né? Então, eu vou ter que aproveitar para fazer esse reconhecimento de que essa ansiedade já estava lá, ela só se evidenciou nesse momento, né? É importante que em algum momento se evidencie. Claro que é uma pena que agora a gente vai ter menos recursos, normalmente, para poder tratar, né? Mas aproveitar esse momento para reconhecer, eu preciso mexer nisso. Eu preciso pegar isso que se evidenciou nesse momento e, então, olhar para o ambiente que me cerca primeiro como remédio. À medida que eu fizer esforços nessa direção, né, uma coisa que eu não falei, né, o próprio alimento, né? Então, não só as séries, não só a leitura, não só a música, né, não só cuidar também para que eu não caia em armadilhas nos relacionamentos, porque quando eu estou mais ansioso, eu facilmente vou cair em armadilha, né? Se uma pessoa falar qualquer coisa para mim, facilmente eu vou pegar pelo lado mais negativo, então eu vou ter que me policiar mais. Não apenas isso, né? Mas também o que eu não falei é o alimento. Por exemplo, cuidar com estimulantes, né? Como café, chá preto ou qualquer outra coisa, né, que me estimule demais. Poder cuidar muito bem do meu sono, ou seja, a rotina toda, né? Alimentação, rotina, leituras, tudo isso vai ser essencial. O que a gente acaba fazendo na nossa cultura? A nossa cultura é uma cultura, infelizmente, com bastante esquizofrenia no trato, né, com as questões mentais. Então, quando surge alguma coisa desse tipo, a gente rapidamente corre para o remédio, né? O remédio ou a alopatia é algo negativo? Não, tem o seu lugar, muito bom que exista. Porém, a gente usar de uma forma abusiva, ou seja, a gente simplesmente correr para isso, sem primeiro tentar alternativas que envolvam uma atenção maior e uma mudança de qualidade de relacionamento com o ambiente ao redor, é uma pena, porque daí a gente perde uma oportunidade de autoconhecimento que está ali. Então, lembra, um dos maiores sintomas, né, um sintoma mais externo, mais superficial da ansiedade, é essa agitação realmente física, né, que é chamado no yoga de Angamedjayatva, né, quando os próprios membros eles não conseguem mais se conter, eles ficam inquietos, né? Então, e a gente então usar esses objetos que são fonte de distração para que se tornem remédios. Então, mudar um pouco a qualidade daquilo com o que a gente se relaciona. Então, isso é um grande ponto, né? Uma pequena sugestão que eu posso dar aqui, né, relacionada a isso. Então, a Nay falou, né? Sim, tem muito sentido o que você está falando. Eu cheguei em um ponto que não conseguia assistir um filme. Olhar os dados da pandemia ou a política do Brasil é dar alimento para a ansiedade. É isso mesmo, né? Então a gente não quer dizer que a gente vai poder se esconder disso o tempo inteiro, mas a gente deve ter a humildade de, durante esse momento, saber se proteger para poder se recuperar, para depois, quando olhar para tudo isso, poder ter condições de lidar de uma forma melhor. Então, lembra, né? Isso é uma coisa universal. Todos nós vamos estar sujeitos a passar por isso em algum momento e aproveita isso para que isso possa se tornar um processo de crescimento e de amadurecimento. Então, é aquela história, a gente com certeza vai poder fazer do limão uma limonada, né? É só colocar esse esforço nessa direção. Quando se evidencia, a gente tem uma chance de
mexer em algo que estava ali e poder gerar benefício. O Rafael, ele coloca aqui, né? Na universidade, o Rafael é um aluno de muitos anos, que é também formado na psicologia moderna, né? Na psicologia acadêmica, e o Rafael comenta aqui. Na universidade, alguns professores falavam que essa dificuldade de conhecer a mente do outro é o abacaxi epistemológico da psicologia, né? Reconhecendo a dificuldade de ser descascado. É bem interessante, né? Então, é muito bom que eles levantem esse ponto, né? Não é um ponto qualquer, né? É algo importante de ser compreendido, né? Senão a gente sempre pensa que o problema está só dentro de nós porque a gente não está enxergando lá fora. Mas, quando a gente reconhece que isso é universal, vai surgir uma outra qualidade importante aí dentro dessa história, que é a capacidade de perdão, né? Então, uma capacidade de perdoar, uma capacidade de reconhecer que aquela outra pessoa que também trouxe sofrimento para mim, ela também estava com um nó complicado ali dentro, assim como eu, com certeza, causo danos a outras pessoas. Quando a gente cria uma fantasia em cima da realidade, né, de uma pessoa que a gente enxerga e pensa, essa pessoa é só amor, essa pessoa é só compaixão, né, a gente deve acender uma luzinha ali, um alerta, né, porque ninguém é só amor e ninguém é só compaixão. Todas as escrituras de yoga falam muito sobre isso e dizem, e essas qualidades são qualidades muito difíceis de serem alcançadas. Normalmente, quando a gente olha dessa forma, é alguma coisa do nosso ego. Aquela pessoa me mandou um beijo, essa pessoa é só amor. A pessoa não me mandou um beijo, essa pessoa não é querida. Então, é uma coisa mais do ego. A gente enxerga aquele pedacinho da relação no que se refere só a mim e a gente, então, constrói ali um altar para aquela pessoa. Isso é algo para se tomar cuidado. Então, é muito melhor que a gente se entenda como iguais, saiba dessas dificuldades, saiba que elas vão aparecer para todas as pessoas, e saiba que o melhor a fazer, o melhor que todos nós podemos fazer é olhar para si mesmos e poder fazer um caminho de amadurecimento perante si mesmo, como eu costumo alertar. Eu não posso me comparar com a pessoa que está do meu lado, porque essa pessoa que está do meu lado talvez tenha uma história muito diferente da minha, talvez tenha qualidades internalizadas que eu não tenho, alguns dons, algumas habilidades, algumas qualidades para as quais eu vou ter que me esforçar muito, para conquistar elas eu vou ter que me esforçar muito, e aquela pessoa ela já tem aquilo com muito mais facilidade. Não cabe a mim me comparar com aquela pessoa, cabe a mim me comparar comigo mesmo no passado e tentar olhar se algum caminho de construção de amadurecimento está ocorrendo. Isso também vai tornar o caminho um pouco mais fácil. Isso também vai me ajudar a acolher um pouco mais. Porque se eu olhar para o lado, as pessoas são diferentes. O meu cabelo não é tão bom quanto o cabelo da pessoa que está do meu lado. Eu não acho tão bonito. A minha altura não é a altura que eu gostaria de ter. A minha musculatura não é a musculatura que eu gostaria de ter. A cor da minha pele não é a cor que eu gostaria de ter. O grau de raiva que eu tenho não é o que eu gostaria de ter. O grau de inveja que eu tenho não é o que eu gostaria de ter. Tudo isso está bem, enquanto eu reconhecer que eu tenho pela frente uma busca de amadurecimento e que eu só posso sempre me comparar a mim mesmo e não a pessoa que está do meu lado. Essa é uma verdade, é uma sinceridade necessária dentro do nosso caminho, e isso ajuda muito também. Muitas vezes a gente cai por essa comparação. Essa comparação não é justa. Mesmo que alguém nos exija isso, comparando a nós com outras pessoas, a gente não deve tomar isso para nós. Só nós conhecemos a nós mesmos e só nós sabemos do nosso passado e se alguma melhora ou algum amadurecimento está ocorrendo. Então, para isso, a gente só precisa conseguir reconhecer melhor os obstáculos, reconhecer que é preciso ter uma relação de amorosidade e de compaixão e poder ir tentando, fazendo esforços para trilhar um pouco mais esse caminho. E outra coisa que é muito injusta, a gente querer fazer isso sozinhos, Não estou fazendo propaganda aqui, tá, de atendimento, Mas é importante, seja qual sistema que a gente busque, seja isso dentro da psicologia ocidental, seja isso dentro do budismo, ou seja isso dentro do yoga,
né? A gente ter auxílio para conseguir construir conhecimento, porque isso não é fácil, e para conseguir criar hábitos de maior acolhimento perante nós mesmos, para conseguir ter um método para ir nessa direção. Não é bom a gente estar sozinho. Quando a gente está sozinho, a gente cai demais nas nossas armadilhas. Então, qualquer auxílio que a gente receba, desde o mais simples de um amigo, de uma pessoa querida, de um profissional, isso sempre é muito importante e é muito bem-vindo. Eu acho que para a gente não cair aqui no corte, aqui na dar 1 hora, eu acho que a gente vai finalizando. Deixa eu ver se tem alguma coisinha rapidinha aqui que dá para... Okay. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu passei aqui dentro do Instagram também. Ainda não me acostumei muito a olhar aqui os comentários. Várias perguntas aqui que eu pulei, desculpe, tá? Porque não estava conseguindo acompanhar muito bem aqui pelo Instagram também, até por falta de prática um pouco. Essa questão que o Felipe coloca, né? Como desenvolver um sadhana sem ser rígido para conseguir diariamente se desapegar ou mudar o foco dos hábitos ruins? Questão delicada, né? Normalmente isso sim precisa de um olhar externo, porque a gente cai nos excessos, né? A gente normalmente acaba intensificando mais uma rigidez ou uma complacência, né? Então, isso é muito importante que isso venha junto com uma reflexão conjunta, né? E que a gente vá podendo, então, moldar esse equilíbrio, porque esse equilíbrio é, com certeza, um dos grandes desafios. Eu acho que é isso, pessoal. A gente vai ter que ir finalizando, porque a gente está estourando aqui no horário, tá? Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, né? Peço desculpas por, no encontro passado, não ter conseguido gravar lá no YouTube. Hoje eu acredito que vai dar tudo certo. A gente teve vários probleminhas lá, inclusive no próprio Instagram também não gravou a live passada, né, por causa das quedas, mas eu acho que hoje fica tudo bem ali, né? Então, compartilhem, né? Muito bom receber várias pessoas aqui, muito bom principalmente ouvir os comentários de vocês, apesar de eu não conseguir acompanhar todos, mas não desistam, mandem as perguntas, é bom poder pegar um comentário de vocês e usar isso também para a nossa conversa, ela fica mais real, fica mais viva. Então, sejam bem-vindos também nas próximas quintas, sempre às 20 horas, né? O site, onde vocês podem ver alguns artigos sobre esse assunto, o meu site é psicologiadoyoga.com.br, e no Instagram também é divulgação de cursos, do curso Psicologia do Yoga, Jorge Knack Yoga. Ali vocês vão ver também algumas informações sobre cursos que vocês podem acessar. Muito obrigado e uma boa noite.